Vamos hoje continuar com a análise combinatória, métodos de contagem, permutação com repetição. Então, vamos lá. Deixa eu sempre fazer aqui o meu esqueminha quando dá errado. Muito bem. Vamos lá, eu vou pular alguns slides para ficar um pouquinho mais rápido. Beleza, então vamos aqui, ó. A gente está em método de contagem. Na última aula a gente viu permutação simples e circular. Hoje a gente fecha os casos de permutação, que é a permutação com repetição. Terça-feira a gente vai ver arranjo e combinação, tudo junto. Depois eu vou dar alguns outros exemplos, tá bom? Uma aulinha de exemplos. Vamos lá. O que é permutação com repetição? Definição, relações combinatórias, notação e cálculo. Vamos primeiro explorar a definição e as relações combinatórias. Acho que é meu mouse que está dando defeito mesmo. Ó, nem mexi, já vou até evitar, vou ficar usando só a mesa digitalizadora mesmo. Vamos lá. Definição. Uma permutação com repetição de n objetos com x1 deles iguais a 1, x2 deles iguais a 2 e xr deles iguais a r é qualquer agrupamento ordenado desses n objetos. O que significa isso, né? Vamos sublinhar aqui as partes principais. É um tipo de permutação, de organização, tá? Dos n objetos. Só que eu vou ter uma quantidade igual, ó. Sempre eu tenho quantidades iguais de determinados objetos, tá? Continua sendo um agrupamento ordenado de todos os n objetos. Então, tá no caso de permutação, a gente viu que permutação simples, a gente tem n objetos, organiza n objetos. Em permutação circular, a gente tem n objetos, organiza n objetos. Em permutação com repetição, também. Só que a gente vai ter quantidades iguais, repetidas, de determinados objetos, certo? A relação de ordenação continua a mesma, ordem importa, a gente vai ver isso melhor nos exemplos. De repetição, a repetição, tá? Então, ele é classificado com repetição, é igual o permutação circular, né? Então, simples vem aqui da repetição, com repetição vem da repetição também, se há ou se não há, e do circular vem do posicionamento. E ele também são os casos de posicionamento linear. Muito bem? Então, vamos ver alguns exemplos. Os anagramas têm letras repetidas. Por exemplo, aqui tem o A, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, há uma repetição de elementos, eu vou ter que usar fator de correção, a gente já viu isso, porque eu vou estar contando erroneamente essa repetição, vou estar contando a mais os anagramas se eu não usar o fator de correção. Então, esse é um tipo de repetição. E ficou aqui a canetinha, desculpa. Deixa eu apagar minha animação. Vou tentar não escrever aqui, por causa da animação. Tem os números com repetição, então aqui, ó, o 2 está aparecendo 1, 2, 3 vezes, o 3 está aparecendo 2 vezes, o 1 está aparecendo 2 vezes. Então, se eu quiser organizar esse número, eu quiser saber quantas formas eu consigo organizar esse número usando esses algarismos, com essas repetições, é um caso de permutação com repetição. Tá? Então, é o mesmo raciocínio do anagrama, só que no anagrama a gente tem letras repetidas e aqui a gente vai ter algarismos repetidos, mas é no mesmo sentido, quando eu quiser organizar os números com repetição. Esse caso aqui, eu coloquei, não é exatamente isso aqui, não. É o caso das bolas, né? Eu vou explicar o que são os casos das bolas. Se eu tiver uma urna com bolas coloridas de mesmo tamanho, mesmo formato, e você for fazer retiradas sucessivas dessas bolas,
ou organizar essas bolas num tubo cilíndrico, desde que elas sejam de mesmo tamanho e mesmo formato, e aqui, por exemplo, a rosa seja idêntica a essa azul seja idêntica a outra azul, essa amarela seja idêntica a outra amarela, a verde seja idêntica a outra verde. Quando eu tenho bolas idênticas dentro de uma urna, ou que eu vou fazer retiradas sucessivas, né? Aquela retirada de retirei, mostrei. Aí vou mostrar para vocês qual é a bola que está aparecendo. E aí botei no lugar ou tirei a bola de lá. E depois eu peguei outra bola. Ou então estou organizando num tubo cilíndrico essas bolas com repetição. Tem que ter repetição. Se eu fizer isso, é um caso de permutação com repetição. Tá? Um problema de permutação com repetição. Hoje eu estou engasgando bastante. Vamos lá. Outro caso de permutação. Tudo que você tiver coisas idênticas são casos de permutação com repetição. Se tiver organização, né? Se não tiver organização, pode ser de combinação, tá? Mas normalmente esses casos assim são de permutação, bem clássicos. Eu quero organizar esses livros, né? Eu tenho 2 livros idênticos aqui, ambos numerados com... esqueci de falar das bolas. As bolas não podem estar numeradas. Deixa eu até voltar. Se as bolas aqui tiver a rosa 1 e aqui a rosa 2, elas já são, mesmo que elas tenham o mesmo formato, tamanho e tudo, se elas estiverem numeradas, a numeração vai fazer que uma bola fique diferente da outra. Então, tem que ser bolas também não numeradas. Tem que ser completamente idêntica, tá? Não pode ter nada que as diferencie, para ser um caso de permutação com repetição, senão vai ser um caso de permutação simples. E aqui nos livros também. Os livros, eles estão aqui com as letrinhas, né? A, B, C, D. Só que ambos os verdes estão com D. Então, esses livros são idênticos. Se eu trocar esses 2 livros de ordem, eu vou ter a permutação de baixo, tá? A organização de baixo. Só esses 2, né? O que não vai estar me gerando uma nova possibilidade. Então, é um caso de permutação com repetição. Por último, né, e depois eu vou fazer uma observação, tem a questão dos caminhos. Aqui tem um caminho, aquela questão assim, que tem uma malha quadriculada, e aí ele pergunta assim, de quantas formas diferentes você pode ir de A para B, por exemplo. Então, aqui nesse caso, você só pode ir subindo, que está chamando aqui o N de norte, e para a direita, que está chamando de leste, tá? Usando lá as orientações. Então, aqui, norte e leste, você só pode andar nessa direção, norte ou leste. Você não pode andar na diagonal, não pode descer, não pode ir para a esquerda, tem que usar essa orientação. Os problemas são padrão, eles te dão a orientação lá no começo. E normalmente é essa subida, né? Ele vai falar para cima e para a direita, enfim, leste, norte, oeste. Ele vai te dar as orientações necessárias, normalmente são só 2. E aí, o que você vai fazer? O que a gente verifica, né? Aqui, ó, que tá em azul, eu tenho subindo norte, depois leste, norte, leste, norte, leste, leste. Ó, norte, leste, norte, leste, norte, leste, leste. Certo? É essa daqui em azul. E aí, em laranja, a gente tem leste, norte, leste, leste, norte, leste, norte. São casos diferentes, né? Que a gente teria, são caminhos diferentes que a gente teria para chegar de A até B. Se você for fazer outro caminho também, por exemplo, aqui, ó, vou criar um outro caminho, ó. Já está no final, eu posso rabiscar agora. Aqui eu tenho leste, 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 norte, norte e norte, tá? Vou escrever isso aqui embaixo, ó. Leste, 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 norte, norte e norte. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3 nortes e 4 lestes. Aqui eu tenho 1, 2, 3 nortes e 4 lestes. E aqui eu também tenho
3 nortes e 4 lestes. O que significa isso? Que independente de qual caminho que eu vá seguir nessa malha quadriculada, eu vou ter a mesma quantidade de norte e a mesma quantidade de leste. Então, é um caso de permutação com repetição, que a gente pode tratar aqui, por exemplo, como se fosse um anagrama com repetição, tá? E aí, qual é a minha observação? Sem seus caminhos, né? Tudo que você tiver repetição, assim, aparecendo, por exemplo, tem um campeonato, aí você teve vitória, vitória, derrota, empate, vitória, vitória, derrota, empate. Você vai poder tratar como permutação com repetição. Questão, assim, 10 questões, verdadeiro ou falso. É claro que se você marcar verdadeiro na primeira questão e for falso, você erra. Então, a ordem importa das questões que você está marcando o verdadeiro e o falso. E aí você vai ter um monte de VOF ao longo das 10 questões. Eu posso tratar também como uma permutação com repetição. Então, apesar assim de parecer poucos casos em que aparece permutação com repetição, na verdade existe uma gama gigante de exercícios de permutação com repetição. Então, vamos aqui ver a notação e o cálculo, tá? Essa notação eu coloquei uma só, mas pode aparecer que para mim é a mesma coisa, por isso que eu não acrescentei assim, ó. PN. Aí ele chama as repetições de, ao invés de chamar de P1, P2, PK, ele chama ABC, sei lá, P. Para aqui no P, né? Genericamente. E aí o que ele vai fazer? Ou bota só o reticências e nem bota aqui o último número da notação, né? Que esse aqui é a quantidade de repetições na notação. E aí ele vai escrever assim: N fatorial sobre A fatorial, B fatorial, reticências. Para mim é a mesma coisa, tá? Ele só trocou mesmo o P1 por A, o P2 por B. Eu não acho que seja uma representação diferente. Pode ser que você ache que isso aqui é mais simples, mas para mim dá no mesmo. Então, a gente vai ver a notação e como foi montado esse cálculo a partir do princípio fundamental da contagem. Quando a gente estudar o princípio fundamental da contagem, a gente vai ver que é praticamente a mesma coisa da fórmula, tá? Não faz muita diferença. É um raciocínio idêntico ao da fórmula de permutação com repetição. Então, vamos começar aqui com o primeiro exemplo, usando o princípio fundamental da contagem sem fórmula. Qual é o raciocínio dele, assim como fiz com permutação simples e com permutação circular. Quantos são os anagramas da palavra banana? Toda questão de anagrama é questão de permutação, seja ela simples ou com repetição, porque eu organizo todas as letras da palavra, tá? Já é uma característica. O que vai diferenciar a permutação simples, o anagrama, né, quando for simples, da com repetição, voltando a falar, né? Aqui em banana, eu tenho o A que está se repetindo 3 vezes e o N aqui se repetindo 2 vezes. Então, eu tenho repetição de letras, o que não acontece, por exemplo, com o anagrama da palavra amor, que todas as letras são diferentes. Então, vamos às relações combinatórias. De ordenação. Se eu trocar aqui esse B com esse N, eu tenho palavras diferentes, tá? Anagramas diferentes. Então, a ordem importa. Como eu organizo todas as letras, é um caso de permutação. Repetição. É 3 A's e 2 N's. Com repetição. E aí, o que eu fiz? Também é linear, tá? Eu nem coloquei ele aqui, mas vai aparecer daqui a pouco. Eu coloquei uma listinha de todas as permutações, não é todas as permutações que existem, mas dos 3 A's e dos 2 N's. Aí, o que eu fiz? Ó, preste atenção. Eu botei aqui, deixei o B neutro, tá? Porque o B não está se repetindo. O A eu coloquei de laranja, um dos A's, né, de laranja. Um N de branco, o outro A eu diferenciei de cor verde, o outro N preto, então de N para N é preto e branco. E aqui ficou o A laranja, verde e azul. Nessa primeira linha, eu só mudei a posição dos A's e mantive o N branco primeiro, ó. Tá vendo que o N branco aqui não está se mexendo? E o N preto depois.
tá? Eu só troquei as posições dos As. Então, se eu começar com A laranja, pode ficar verde, azul ou azul e verde. Se eu começar com A verde, pode ficar laranja, azul e laranja. Se eu começar com A azul, pode ficar laranja e verde ou verde e laranja. Então, eu tenho 6 possibilidades da palavra banana, que são idênticos, se eu só permutar o A. Se eu fizer a permutação do N, e aí eu mantive aqui as mesmas posições, ó, do A, para a gente observar o que acontece com o N, eu vou ter aqui... Aí eu só troquei, né? Onde estava branco eu coloquei preto, eu vou ter mais 6 permutações, tá certo? No total, eu tenho 12 permutações que estão repetidas, que deu a mesma palavra, que é banana, se eu alterar a posição desses As e desses Ns, tá certo? Isso sem montar árvore de possibilidades, para a gente não ficar aqui se prolongando. O que, que isso significa? Eu poderia analisar esses As aqui, como é que eu chegaria nessas 6 possibilidades, né? Eu pegaria esses As aqui e analisaria separadamente. Como eu tenho 3 As, para eu saber quantas vezes eu contei esses As em excesso, eu consideraria como se esses As fossem diferentes. Se os As fossem diferentes, eu ia usar uma permutação simples. Como é que eu resolvo a permutação simples? Lembrando lá da fórmula. Permutação simples de n elementos é igual a n fatorial. Então, eu teria que fazer o fatorial da quantidade de elementos que estão se repetindo. Como aqui são 3, eu faço 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, certo? A mesma coisa eu faria com o n, analisaria separadamente a permutação desses dois n's. Mesma coisa, permutação simples desses dois n's, como se eles fossem diferentes. E aí, se eles fossem diferentes, eu faria 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. O que eu tenho que fazer com esses dois resultados? Eu estou permutando o A e o N simultâneo, tá? Quando eu vejo essas 12 repetições aqui, da mesma palavra, eu fiz essas 12 repetições mais ou menos simultâneas, né? Ou seguidas, por exemplo. E quando eu faço simultâneo ou seguido, eu multiplico esses resultados. Não coloquei aqui a multiplicação, mas eu multiplico esses resultados. E aí, 6 vezes 12, 6 vezes 2, perdão, daria 12, certo? Posicionamento linear. Se eu fosse usar o princípio fundamental da contagem, eu teria 6 decisões para tomar. Por quê? Porque banana tem 6 letras. Ia descobrir qual era a primeira letra, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Eu teria, considerando todas as letras diferentes, para a primeira letra, 6 possibilidades, a segunda, 5, 4, 3, 2, 1, né? Sim. E qual seria o meu fator de correção? 12. Se eu não me engano, eu não coloquei aqui 12, por isso que eu não fiz a multiplicação. Eu coloquei 6 vezes 2, certo? Ao invés de 12. Por que eu coloquei 6 vezes 2? O ideal é que, a partir de agora, ao invés de você multiplicar, que esse seria um procedimento correto, tudo que você tem em cima e tudo que você tem embaixo, e depois dividir, que seria possível com uma calculadora perfeitamente, o ideal é que você simplifique essa expressão, porque quando você estiver lá no vestibular ou no seu concurso, você não vai ter uma calculadora para fazer essa conta. Então, o ideal é que você comece já tendo ideia de simplificação. O que é simplificar? É tirar aquelas coisas que estão iguais. Então, aqui o 6 eu poderia eliminar com esse 6, porque 6 dividido por 6 dá 1. Eu já expliquei que 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes qualquer coisa dá ele mesmo. E 2 eu poderia simplificar com 2. Aqui tem o 1, que é elemento neutro da simplificação, da multiplicação, vai desaparecer. Sobra quem? 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Eu tô falando tudo errado hoje, porque meu pensamento hoje está muito acelerado. Eu tenho sérios problemas com isso, tá? Meu pensamento já foi, eu tô falando atrás do pensamento. Mas vou conseguir chegar até o final da aula. Então, eu tenho 60 anagramas diferentes da palavra banana. Uma observação. Aqui eu tenho 12 que se repetem com a palavra banana, e eu também teria 12 com a palavra nabana. Então,
cada um deles eu teria 12 repetições. Por isso que eu posso fazer para uma só e considerar que eu tenho 12 repetições de cada. Eu já mostrei que isso acontece várias vezes em árvores de possibilidades. Por isso que eu não vou fazer de novo. Tudo bem? Uma outra questão de permutação com repetição, que é aquele caso das bolas que eu falei para vocês. Uma urna tem 10 bolas, sendo 3 pretas iguais, 3 bolas brancas iguais, 2 bolas verdes iguais e 2 bolas azuis iguais. Quantas são as maneiras diferentes de se extrair uma a uma as 10 bolas da urna? Aqui, ó, extração sucessiva, tá? Você extrai uma, apresenta lá para quem estiver visualizando a extração, retira, extrai a outra, retira, extrai a outra, retira. Você vai visualizando uma por uma. Você não vai fazer retirada assim, vou escolher 3, né? Que aí seria a combinação. Já que elas são idênticas, né? Mas você vai fazer uma a uma. Então tem uma certa organização aí nessa retirada. Muito bem. Tem organização, você vai fazer uma a uma. Só que o que aconteceu aqui, ó? Eu disse para vocês, não apareceu igual, é porque é diferente. Toda vez que ele quiser que alguma coisa seja igual, vai estar expresso no problema, tá? O problema pede quando for igual. Se eu tenho 3 bolas pretas idênticas, 3 bolas brancas idênticas, 3 verdes, 2 verdes idênticas e 2 azuis idênticas, é caso clássico de permutação com repetição. Então, aqui eu só coloquei a ordem, ó, coloquei assim, ó, preta, 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 as quantidades, né, na ordem que eu fui lendo. Isso aqui seria um caso das 10 retiradas sucessivas. Se eu retirar, por exemplo, na segunda bola, a bola branca, ao invés da preta, então essa bola branca veio para cá, por exemplo, eu troquei de ordem, eu já tenho uma nova configuração das minhas retiradas. Então, aqui a minha ordem importa. Eu retiro todas as bolas que tem na urna, permutação. Só que como tem repetição, permutação com repetição. E aí, o que eu fiz? Como, claro, vai dar muita coisa, lembra que eu mostrei para vocês que a gente poderia analisar os A's separadamente e os N's separadamente da palavra banana? Eu usei esse raciocínio aqui. Então, se eu tenho 3 P's, eu coloquei os 3 P's de cores diferentes e coloquei todas as configurações dessa troca desses P's, que dá 6 configurações. Da onde saem essas 6 configurações? De 3 fatorial, porque são 3 letras. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Mesma coisa com os 3 B's. Não importa a natureza dos elementos. Vocês lembram disso? Se eu tenho 3 elementos que seriam diferentes, a gente está considerando aqueles diferentes, então eu faço 3 fatorial e vai dar 6 também. Aqui as bolas verdes e as bolas azuis, eu fiz aquele esqueminha do preto com branco, tá? Igual da palavra banana. E deu 2 fatorial de cada, tá? Independente da natureza dos elementos, o que importa aqui pra gente é a quantidade. Então, 2 fatorial 2 vezes 1, 2. 2 fatorial 2 vezes 1, 2. Muito bem. A gente fez essa análise separada. E agora a gente vai juntar. Posicionamento linear, sempre. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho 10 bolas para retirar, 10 decisões. Primeira retirada, segunda retirada, terceira retirada. Eu coloquei bola 1, bola 2, mas o ideal seria retirada 1, retirada 2, retirada 3, e assim por diante, 10 retiradas. Já tá arriscando tudo aqui, ó. Mouse louco. Deixa eu apagar. E aí, vou ter que comprar outro mouse, não vai ter jeito. E aí, ele não resistirá até o final da quarentena. Eu tenho essas 10 retiradas para fazer. E quantas bolas eu tenho para a primeira retirada? 10. Retirei uma, sobram quantas para a segunda? 9. E aí vai decrescendo, 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 decrescendo até chegar a 1. Só que eu tenho que corrigir, né? Por 6, por 6, por 2, por 2. Muito bem. E aí eu coloquei aqui todas as possibilidades, aqui os fatores de correção, que eu poderia ter multiplicado antes, mas não é favorável, porque o ideal é que você sempre simplifique no começo, para essa conta ficar menor, já que você não vai ter calculadora lá na frente. E aí comecei a fazer as simplificações. Aí, sugestão, né?
Se tiver 10, nunca simplifique o 10 de cara, porque 10 vezes qualquer coisa é só botar o zero atrás. Então, eu evito simplificar o 10 o máximo possível. Se eu puder simplificar outras coisas, eu vou dar preferência para outras coisas. Então, aqui, ó, 6 eu já posso cortar com 6. Posso cortar aqui o... Deixa eu lembrar meu raciocínio. Eu simplifiquei o 2, o 8 por 2, que deu 4. Tá vendo aqui, ó? Eu mantive 10 e 9. Simplifiquei o 8 por 2, que deu 4. Foi isso? Repeti o 7, acho que foi isso. O 5 eu mantive. O 4 eu simplifiquei. Isso mesmo. Simplifiquei por 2, 4 dividido por 2, que deu 2. E aqui 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? 6, porque é justamente o valor de 3 fatorial. Então, eu dei uma simplificada desta forma e sobrou esses fatores. Eu provavelmente não vou me lembrar, só quando eu estiver fazendo, como eu já deixo aqui a conta pronta, eu vou tentar me lembrar quais foram os procedimentos que eu usei aqui de simplificação, tá? E aí fico com esses fatores, e aí faço lá, ó, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 10, 100, e praticamente eu só tenho que fazer essa conta aqui, 9 vezes 4 vezes 7, que eu vou achar 252 e completar com 2 zeros. Então, a conta fica bem mais simples se eu simplifico no começo. Não impede que você faça o 10 fatorial e depois faça essa multiplicação e divida, mas aí você tem que ter uma calculadora. E aí, como é que a gente vai fazer o cálculo, né? Se é que vocês já observaram o que está acontecendo. Quantas permutações existem com repetição em um conjunto de N objetos em que eu tenho P1 igual a 1, tenho as repetições, né, de cada um deles. Primeiro, eu vou supor que todos os N objetos são diferentes entre si, que foi o que eu fiz com os A's, que se repetiram, né, com os B's, com os P's, com os N's. Estou supondo que eles são todos diferentes. Se eu for supor que eles são todos diferentes, eu tenho quantas formas de permutar esses elementos? N fatorial formas, que é a permutação simples, tá? Desses N objetos. O segundo, considerar que os P1 objetos iguais a 1 não formam uma nova possibilidade quando permutam entre si. Então, a gente viu lá que aqueles 3 A's, quando a gente permutava aqueles 3 A's entre si, eles não formavam uma nova palavra banana. Era sempre banana, 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 com 6 repetições. É isso que ele está querendo dizer. E se você tiver... Eu tenho que corrigir com a quantidade de repetições. Então, no caso dos 3 A's da palavra banana, a gente corrigia com 3 fatorial. Segunda coisa, no caso do N, eu tinha 2 N's repetidos na palavra banana, que não, quando eu alterei também, não formou uma repetição diferente. O que eu fiz? Eu corrigi por 2 fatorial, tá? Eu já botei o resultado de 3 fatorial 6 e botei o resultado de 2 fatorial 2, mas na verdade eu estava dividindo por 3 fatorial e 2 fatorial. E assim sucessivamente, até, se eu tiver muitas repetições, até a última repetição. Tudo que eu tiver repetição, eu tenho que dividir pela quantidade de repetição. E o B, por exemplo, da palavra banana? Eu poderia, tipo, colocar 1 fatorial? Pode, mas 1 fatorial dá 1. Não faz muito sentido você colocar 1 fatorial na sua repetição. Então, a gente só considera mesmo, na correção, os fatores que têm repetição, os elementos que têm repetição. Os que não têm, a gente não usa fator de correção. Tá legal? Ou seja, né, assim temos essa situação, a gente faz tipo uma permutação simples, e aqui são todos os fatores de correção, que aqui na conta fica tudo fatorial, tá certo? Aí eu vou resolver esses mesmos 2 problemas que a gente tinha resolvido pelo princípio fundamental da contagem, usando a fórmula de permutação simples. Aqui eu não vou repetir, tá? As relações de ordenação, repetição e posicionamento. Eu só vou colocar a fórmula mesmo.
Então, como é que a gente faria isso, né? Banana tem 6 letras, aí ficaria aqui o 6. As repetições é 3 de A e 2 de N, colocaria aqui em cima. Na verdade, vai ter aqui uma inversão na fórmula, não é difícil de decorar. O 6 vai para cima, o 3 e o 2 para baixo, tudo fatorial. E aí começa também um processo de simplificação. Aqui é bem, esse processo de simplificação eu coloquei de uma forma bem simples, mas tem casos que eu vou usar um pouquinho mais de espaço para explicar, quando eu chegar em combinação também vai ter esse tipo de simplificação, eu vou ter um pouquinho de cuidado, já que é uma coisa, eu não gosto de dar aula de simplificação, eu gosto de fazer naturalmente aqui, explicar naturalmente, pela natureza, assim, da conta. Muito bem. Eu tenho 6 fatorial, certo? Quem é 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Lembra que eu falei que a gente vai ter que começar a se habituar com isso? A gente poderia dar uma trava em qualquer lugar desse fatorial? Aqui, para eu ficar bem próximo da conta que a gente já fez, como tinha 2 fatorial aqui, eu travei em 2 fatorial para eu poder simplificar assim, ó, esse 2 fatorial, e esse 6 eu simplifiquei com 6 e fiquei exatamente com a mesma conta de antes. Nesse caso aqui eu não quis alterar, só quis mostrar como é que ficava a fórmula. Eu substituí 3 fatorial pelo resultado, que é 3 vezes 2 vezes 1, 6, e 2 fatorial eu mantive, e eu posso simplificar 2 fatorial com 2 fatorial, tá? Simplificação de coisas iguais, a divisão de elementos iguais sempre vai dar 1, tá certo? Mesmo que seja o fatorial de um número. Então, aqui fica 60 de qualquer forma, usando o princípio fundamental ou a fórmula. A questão 2, mesma coisa, como é que isso fica na fórmula? 10 elementos, que são 10 bolas, coloquei todas as quantidades de repetição aqui, ó, 3 pretas, 3 brancas, 2 verdes e 2 azuis. E aqui fiz aquela inversão, né? 10 para cima, os elementos aqui para baixo, e deu esta conta aqui. Muito bem. Eu travei aqui no 3, depois eu vou explicar qual a ordem correta, mas para ficar bem parecido com a questão que a gente já resolveu. Eu travei esse fatorial de 10, ao invés de eu fazer até o 1, eu travei no 3, e aí simplifiquei aqui o 3. Esse segundo 3 fatorial, eu resolvi, 3 fatorial é 6, para eu poder simplificar aqui com esse 6. E aqui eu tenho... Eu poderia até ter tirado 4, mas eu não fiz isso, né? Olha que mole que eu dei. Aqui, 8 com 2 deu 4. E 4 dividido por 2 deu 2, tá? O resto dos fatores eu mantive, ó. 10, 9, 7 e 5. Coloquei até na mesma ordem para vocês enxergarem a simplificação. E aí, o que eu tenho aqui, ó? 5 vezes 2, 10, aquele mesmo esquema, tá? Aqui 10, fiz essa continha que dá 252, completei com 2 zeros e tá resolvida aí a minha multiplicação desses fatores todos. Muito bem. Agora, eu vou deixar um pouquinho mais de espaço para mostrar por que a gente faz esse tipo de simplificação, tá? Então, eu resolvi tudo pelo método de contagem, não resolvi nada pelo princípio fundamental da contagem, porque aqui a gente está falando de método de contagem, só na questão que eu for falar de exemplo, que eu vou dar todas as possibilidades de resolver a questão, aqui não é esse momento. E vamos focar na resolução pelo método de contagem, e eu deixei bastante espaço para eu explicar a conta, pelo menos nas 2 ou nas 3 primeiras questões diferentes daquelas anteriores. A quantidade de números diferentes que se obtém permutando de todos os modos possíveis os algarismos do número 25.554.252 é igual a... Então, aqui eu estou te dando uma lista de números, em que essa lista de números, ela tem elementos repetidos. Isso é diferente de quando eu falava assim, eu quero um número de 3 algarismos usando 2, 5 e 4. Completamente diferente. Não, eu tenho que usar 1, 2, 3 números 2. 1, 2, 3, 4 números 5. E 1 número 4. Eu tenho que usar todos esses algarismos. Tá? E eu quero descobrir qual é essa quantidade de números que eu vou obter permutando esses algarismos. Já está aqui de cara que é a permutação. Vamos, então, às relações combinatórias.
Se eu trocar aqui o 2 com 5 de ordem, ó, eu formo 52 e o resto eu mantive. Esse número é diferente desse? Óbvio, ordem importa. Só que eu uso todos os algarismos, não deixo nenhum de fora. Então, a permutação, só que ela tem elementos repetidos, permutação com repetição. O posicionamento é linear. E aí, como é que eu uso a fórmula, né? Quantos algarismos eu tenho formando esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Permutação de 8. Quantos 2 estão se repetindo? 6. Quantos 5 estão se repetindo? 4. Coloco aqui na minha lista. E jogo na fórmula. Muito bem. Qual é a dica, né? Como é que a gente faz essa trava? A trava é aleatória? Não. A gente faz a trava, da outra vez eu fiz bem aleatória. Agora eu não vou mais fazer, vou fazer da forma que se faz para você fazer menos conta. Porque os outros estavam valores muito pequenos e não ia fazer muita diferença. Aqui já faz. Eu vou sempre usar, vou travar o meu fatorial, né? Quando eu falo fatorial, deixa eu relembrar aquela definição que talvez vocês não lembrem e não saibam nem o que eu estou falando. Então, N fatorial, genericamente, é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 e assim vai até chegar a 1. Lembra disso? Aí eu posso fazer a seguinte representação. Eu posso escrever isso aqui como N vezes N menos 1 fatorial. Eu posso escrever isso aqui como N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. E eu expliquei por que a gente pode fazer isso na última aula. Se eu for representar com o número, e vamos aproveitar aqui o 8, isso significa que 8 fatorial, eu posso escrever 8, poderia, né? Escrever 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o cálculo do 8 fatorial, mas nada me impede de escrever 8 fatorial como 8 vezes 7 fatorial. Por quê? Porque 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nada me impediria de escrever o 8 fatorial como 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Porque 6 fatorial é isso aqui, para trás, né? Nada me impediria de escrever o 8 fatorial como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, tá? Isso que a gente chama de trava. Eu posso travar em qualquer número, no 7, no 6, no 5, no que for mais conveniente para mim. E quando vai ser mais conveniente para mim? Se aqui embaixo, você vai pelo que você tem na sua divisão. Se aqui embaixo eu tenho 3 e 4, eu provavelmente vou travar esse 8 fatorial em 3 e 4. Por que eu travei em 4? Porque 4 é maior do que 3, tá? Em regra é isso que você vai fazer normalmente. E eu vou explicar o porquê, tá? Se eu fosse abrir todo o 8 fatorial aqui, ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É 8 fatorial. Embaixo eu teria 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial, vezes o 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu resolver travar no 3 fatorial, eu corto 3 elementos de cima. Mas se eu resolver travar em 4 fatorial, eu cortaria 4 elementos de cima, tá? Então, se eu travar no maior desses números, eu consigo simplificar mais elementos de uma vez só. E aí, como eu disse para vocês, por que eu posso simplificar fatorial com fatorial? Porque 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É como se eu simplificasse 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2 e 1 com 1. De que forma? Assim, 4 fatorial com 4 fatorial. Para eu não precisar ficar escrevendo todas as repetições. Ficar uma coisa mais limpa, mais rápida de se resolver.
E o valor que eu não simplifiquei naquela conta, eu vou calcular ou eu vou abrir, né? Escreveria 3 vezes 2 vezes 1, mas aqui eu gosto, toda vez que for possível, já que eu já sei que 3 fatorial dá 6, de escrever o 6 quando o 6 também estiver em cima. Que aí eu posso dar um cortezinho aqui e sobra 8 vezes 7 vezes 5, que dá 280. Tá legal? Então, a gente faz essa trava para evitar de ficar escrevendo todos os fatores. Imagina você escrever 20 fatorial dividido por 18 fatorial. Aí você vai escrever 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, em cima. Embaixo você vai escrever. Vou até escrever isso aqui, né? Se a conta fosse 20 fatorial dividido por 18 fatorial. É muito mais prático você escrever 20 vezes 19 vezes 18, e aí não tá escrevendo, que maravilha. Vamos lá, 18, não escreve mais, escreveu. Fatorial ali não coube, e simplificar, e sobrar 20 vezes 19, e você evitou de escrever 18 vezes 17 vezes 16, vezes, até chegar a 1, em cima e embaixo. Fica muito mais limpo, muito mais simples, principalmente para valores grandes. Então, quanto maior for o valor, maior a necessidade você vai ter de escrever desta maneira, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o nosso problema agora. Deixa eu até dar uma apagadinha aqui, para ninguém achar que isso é a resolução desse problema. A resolução desse problema é apenas essa, que está em cima, mas isso aqui vai ser interessante para resolver rapidamente os problemas de permutação com repetição, arranjo e combinação, tá? Sempre você verificar quem é o maior número que está sendo dividido. Tudo bem? Eu sei que o primeiro impacto pode estar meio confuso, depois vocês vão se acostumando. Por isso que eu peguei bastante exemplo aqui, ainda vou dar uma aula só de exemplo. Tá? Aqui também com bastante espaço, ó, coloquei uma questãozinha só, para a gente poder fazer o mesmo raciocínio, para entender como é que é essa trava. De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros iguais de matemática, 3 iguais de física e 2 iguais de inglês? Se for igual, idêntico, vai estar expressamente escrito no problema, tá bom? E aí, quantos livros eu tenho? 5 com 3, 8 com 2, 10. Eu vou organizar todos os 10 livros. Tá vendo que eu troquei aqui de ordem a coleção de matemática com a coleção de física, tá? Tive uma arrumação diferente, a ordem importa, organizei todos os livros, permutação, que tem repetição com repetição. Posicionamento linear. E como é que eu colocaria aqui na fórmula, né? Eu tenho 10 livros, que a gente já contou, coloco todas as repetições aqui, ó, 5 de matemática, 3 de física e 2 de inglês, que já estava expresso no problema também. E vou fazer minha simplificação. Por que que eu simplifiquei? Parei no 5 e o 3 fatorial e 2 fatorial eu resolvi. Porque o 5 é maior do que 3, que é maior do que 2. Então, o maior de todos é o 5. E aí, por que que a gente faz essa conta? Olha como é que ficaria enorme aqui. E a gente escreveu de uma forma muito mais simples, ó. 10 vezes 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido. Aí, se eu fosse abrir tudo, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí, eu simplificaria tudo isso com tudo isso. Tá vendo? Sumiu. E aí, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial, 2 vezes 1. Muito bem. Aqui eu corto 5 elementos. Aqui eu só cortaria 3. Aqui eu só cortaria 2. É melhor cortar 5 logo, para eu fazer menos conta, do que cortar 3 do que cortar 2. Então, é vantagem pegar o maior deles. Só que é muito mais limpo escrever 5 fatorial e 5 fatorial e cortar o 5 fatorial com 5 fatorial, que é esse procedimento aqui que eu estou fazendo de simplificação. É como se eu cortasse 120 com 120, sem problema nenhum, que é o resultado de 5 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Eu sempre gosto de escrever 6 se eu tiver 6 aqui em cima.
tá? E 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. Então, nunca simplifico 10, simplifiquei o 8 por 2, que deu 4, e repeti o resto, ó, 10, 9 e 7. Se eu fizer essa conta aqui, dá 252 vezes 10, vai dar 2.520, tá? A conta fica bem pequenininha se você simplifica no começo. Tudo bem? Espero que sim. Eu sei que esse primeiro impacto é bem difícil, mas vocês vão pegar com a prática, tá? Questão 5. Em uma prova composta de 20 questões envolvendo V ou F, de quantas maneiras distintas teremos 12 respostas V e 8 respostas F? Aí eu já vou direto para a ordenação para explicar isso, né? Se eu marcar aqui as primeiras V e as últimas Fs, ou aqui as primeiras F e as últimas 12 V, né? A ordem importa? Sim. Se a primeira questão, o gabarito for V, aqui eu acertei, aqui eu errei. Então, dão gabaritos diferentes, opções diferentes, ordem importa. Estou resolvendo todas as 20 questões. Permutação. A organização dessa prova, nessa questão de VOF, importa, tá? Quando eu não estou falando da ordem que eu resolvo as questões. Eu poderia começar a resolver a última e depois ir para a primeira. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a primeira, ser verdadeira ou falsa, faz diferença. A segunda, ser verdadeira ou falsa, faz diferença. É nesse sentido. É porque tem outra questão de prova que vai ser uma questão de combinação. Então, não fiquem confusos. São aqueles pequenos detalhes que fazem a análise combinatória ficar difícil. Então, tem que prestar atenção, muita atenção no que está sendo dito. Muito bem. Repetição, óbvio que tem 12V e 8F, já foi dado no enunciado. Posicionamento é linear. Ok. Que a gente escreve linearmente, né? Como se fosse aquela questão dos caminhos. Por isso que eu falei, tudo que você conseguir escrever assim, ó, com repetição, igual você escreveu lá no leste-norte, também é resolvido como permutação com repetição. É uma dica para você identificar visualmente se é uma questão de permutação com repetição. E aí eu vou escrever o quê? Ó, permutação com repetição de 20. E aqui as repetições, né? 12V e 8F. E aí substituo na fórmula e fica desta forma. Olha que loucura, né? Deixei espaço. Aqui, até 12 já ficou grande. Por que eu fiz até 12? Porque 12 é maior do que 8. Mas imagina se eu tivesse que escrever todos os fatores para trás. 12 vezes 11 vezes 10. Não vou nem escrever, né? Vocês já viram. Ficaria uma conta gigante em cima, uma conta gigante embaixo. Já é uma conta grande. Se eu escrever absolutamente todos os fatores, fica enorme, tá? Então, aqui eu travei o 20 fatorial no maior número, que seria o 12, para poder simplificar com 12, que eu estou eliminando a maior parte. O 8 fatorial, eu abri todos os fatores. A princípio, depois vocês vão ver, eu optei por manter o 20, mas eu acabei simplificando no final, fiquem calmos. Aí repeti aqui o 19, porque esse aqui eu me lembro o raciocínio que eu tive até que escrever no papel. O 18 eu simplifiquei completamente com quem? Quem é 18? 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18, então eu cortei o 18 com 6 vezes 3, ele sumiu daqui, tá vendo? O 17 é primo, repeti. O 16 eu simplifiquei completamente também, ó. 8 vezes 2 dá 16, e aí ele some da minha conta. Esse 15 eu simplifiquei com 5, então 15 dividido por 5 dá 3. O 14 eu simplifiquei com 7, e aí 14 dividido por 7 vai dar 14 dividido por 7 dá 2. Eu errei aqui, então provavelmente esse resultado está errado. 14 dividido por 7 dá 2. Depois eu vou refazer essa conta, tá? Ou vocês refaçam essa conta, que esse resultado está errado, porque eu não tenho nem como fazer, não quero fazer essa conta na mão, Deus me livre, e não quero acionar a calculadora também, que eu vou perder muito tempo. Depois é só refazer, trocando aqui por 2. E
o fator primo aqui 13. E aí, aqui no final, sobrou um 4. O que eu fiz com esse 4? Tá vendo como é que eu fiz um erro assim fatal? Olha que loucura. Esse 4 eu simplifiquei aqui. Então, aqui ficou 10. E aqui ficou 2. E depois, aqui que tinha ficado 2, eu simplifiquei aqui 2 com 2. Então, isso aqui deveria sumir completamente. Sobraria o quê? 10, 19, 17 e 13. E esse 3 aqui, do 15. Tá certo? Deixa eu refazer a conta. Vamos voltar para explicar, que eu acho que ficou confuso. Vamos apagar e fazer tudo de novo. Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Esqueça esse valor, tá? Não vai ter. Agora eu vou mostrar para vocês que tá errado mesmo. Como eu disse, eu estou preparando muita aula. A aula de combinação já está. De combinação e arranjo já está pronta, mesmo para terça-feira que vem, porque eu não sei quando que eu vou ter oportunidade de fazer. Então, esse 7 aqui vai sumir. É só dividir isso aqui por 7, você vai ter o valor, tá? Vai ser o valor disso aqui dividido por 7. Pronto. Aí vai ter o resultado. Muito bem. Vamos de novo, ó. 12 com 12 foi embora. 20 eu não simplifiquei de início, 19 é primo. Todos os fatores primos eu mantive, ó. 19, 17 e 13. Tá tudo aqui, porque eles só são divisíveis por ele mesmo e por 1. A não ser que tenha primo aqui embaixo, eu não consigo simplificar. E aí, eu comecei com 18, ó. 18 é 6 vezes 3. Beleza. 6 vezes 3, 18, sumiu. O 16 é 8 vezes 2, sumiu. Foi embora completamente. Os 15, 15 dividido por 5 dá 3, tá certo? 14 dividido por 7 dá 2. Meu erro foi aqui. E aí, o que eu fiz? Esse 4 é 2 vezes 2. 2 eu simplifiquei aqui, que deu 10. 20 dividido por 2 dá 10. E o outro 2 eu simplifiquei aqui. 2 dividido por 2 dá 1, que aí desaparece na conta. Então, sobrou 10, 19, 17, 3 e 13. Espero que tenha ficado claro. E aí, obviamente, esse resultado aqui está errado. É só você pegar ele e dividir por 7. Faz essa conta, 19 vezes 17 vezes 3 vezes 13 vezes 10. Por mais que essa conta aqui fique enorme num concurso, é muito melhor do que fazer 20 fatorial e dividir por 12 fatorial. Imagina essa conta, seria uma conta absurda, ninguém ia fazer. Então, só dá para resolver contas gigantes com a simplificação. Muito bem. Agora, eu vou usar outras relações combinatórias nas questões de permutação com repetição, além daquelas 3 principais. O número de anagramas da palavra Ernesto, começando e terminando por consoante, ó, começando e terminando. Relação de posicionamento, posicionamento é fixo, certo? Vamos ver como é que isso acontece. Ernesto e Ernost são anagramas diferentes. Ordem importa, estou organizando todas as letras. Permutação. Muito bem. Tem repetição, por quê? Ernesto tem 2 Es, e o resto são todas letras diferentes, mas ele tem a repetição dos 2 Es. O posicionamento, além de ser linear, ele possui posicionamentos fixos, quando ele diz que começa e termina com consoante. E aí, como é que fica isso aqui, né? Vamos explicar essa situação aqui, por isso que eu deixei um espacinho. Muito bem. Observe o seguinte, vamos pensar como se a gente estivesse numa permutação, no princípio fundamental da contagem, sem usar for. Então, eu tenho a seguinte situação, olha. Ernesto, né? Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou ter 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 decisões para tomar. O que eu tenho? Que começa por consoante. Quantas consoantes eu tenho em Ernesto? 1, 2, 3, 4. Então, eu teria 4 possibilidades aqui para o começo. Não vou adiar as minhas dificuldades e vou lá para o final, porque eu quero que
comece e termine com consoante. Se eu usei qualquer consoante aqui no começo, por exemplo, o R, sobram quantas consoantes para as demais, para o final, né? Para terminar? 3. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Imagina que eu tenho usado aqui o T. Ok. Usei aqui o R na primeira, supondo, né? Que eu usei o R, e aqui eu usei o T. Apesar de ter sobrado consoante, eu vou ter que usar essas consoantes para preencher esses espaços. Sobraram quais letras? Sobrou E, sobrou N, sobrou E, sobrou S e sobrou O. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Isso aqui, essas 5 letras, elas têm repetição de 2 Es. Então, aqui eu escrevo 4, mesmo raciocínio. Começou, eu tenho 4 consoantes, 4 vezes. Aqui eu terminei com vezes 3. E aqui no meio, essa organização seria o quê? A permutação dessas 5 letras que sobraram com 2 repetições de E, tá? Que seria 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Muito bem. Só tenho 2 embaixo, travei no 2, cancelei o 2. Então, sobra tudo isso aqui, 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, que vai dar 720. Tudo bem? Muitas vezes eu vou recorrer ao princípio fundamental da contagem para a gente relembrar aquele raciocínio de manter consoantes, vogais fixas. A questão dos caminhos é uma questão muito cobrada se for uma questão de permutação com repetição, tá? O jogo é formado por 20 pontos conforme a figura abaixo. Aí aqui eu tenho 20 pontinhos, formando essa malinha quadriculada, tá vendo? Calcule o número total de possibilidades de caminhar de A para C, sabendo que só pode ter um movimento na horizontal, da esquerda para a direita, e na vertical, de cima para baixo. Eu não falei que ele define como é que vai ser o movimento? Um espaço entre 2 pontos de cada vez. O que significa isso? Aqui, ó. Um espaço entre 2 pontos de cada vez, ó. 1, 2, 3. Eu conto quantos passos eu dei, né? Isso aqui é como se eu fosse dar um passinho. Então, de A até B, por exemplo, eu dei 3 passinhos. De B até C, 1, 2, 3, 4 passos. No total, eu dei quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Se eu não passasse por B, eu também daria esses 7 passos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso pensar em qualquer caminho aleatório que vai dar a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sempre dou 7 passos para ir de A para C, tá certo? Então, essa é a primeira situação que você tem que enxergar. Quantos passos ou quantos espaços você anda indo de A para C. Segunda situação que você tem que prestar atenção. Como ele falou que isso aqui eu vou chamar de indo para a direita, eu chamei aqui de indo para D, e aqui essa setinha para baixo eu vou chamar de B, indo para baixo, tá? Para me facilitar. Então, você tem que notar quantas vezes você vai para baixo e quantas vezes você vai para a direita. Vou pegar 2 caminhos também aleatórios aqui, ó. 1, 2, 3 baixos, que eu poderia escrever assim, ó. Baixo, baixo, baixo. E para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Que eu posso escrever assim. Direita, 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 direita. Essa seria uma possibilidade, tá? Vocês vão observar o quê? Que se eu fizer um outro caminho aleatório, ó, vou escrever um por um, tá? Aqui eu fui para a direita, para a gente não se perder. Depois eu fui para
baixo, depois eu fui para baixo, depois eu fui para direita, depois eu fui para direita, e mais uma vez para direita, e por fim eu fui para baixo. Nesses 7 passos que eu dei, em cima e embaixo, que eu já vi que são 7 passos, eu tenho a mesma quantidade de baixos, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vou ter a mesma quantidade de direitas, tá certo? Isso é que configura a permutação com repetição. É muito importante que você faça, escreva isso, igual do verdadeiro F, das bolas coloridas. É importante que você escreva para enxergar que é um caso de permutação com repetição. Muito bem. Aí eu quero o número total de possibilidades de caminhar de A para C, sabendo que só pode ter movimento na horizontal, da esquerda para a direita, ou na vertical, de cima para baixo, usando um espaço entre 2 pontos de cada vez. Aqui ele não pede para passar por B. A gente está na letra A. Na letra B, ele vai pedir para passar por B. A gente vai ver que se resolve de uma forma diferente. Significa que esses caminhos aqui são válidos, inclusive são válidos os caminhos que passam por B. Eu não estou descartando os caminhos que passam por B, como, por exemplo, esse aqui, tá? Mas eu posso passar por B ou não. Não é uma configuração desse problema passar por B. Ele quer saber qualquer um que vai de A para C. Como é que eu faço essa conta? Vamos ver as relações combinatórias primeiro, né? De ordenação. Coloquei aqui 2 casos e mostrei que eles são diferentes. São 2 caminhos diferentes, como a gente viu aqui também. Ordem importa, certo? Organizamos todos os espaços, permutação. Repetição é óbvio que tem a mesma quantidade, que eu já expliquei. E posicionamento linear. A gente vai andando lá em linha. Muito bem. São 7 espaços que a gente anda ao todo, com 3 repetições para baixo e 4 repetições para a direita. Eu poderia botar o 4 na frente e o 3 atrás sem problema nenhum. Não faz diferença na conta. Porque aqui a gente sempre escolhe o maior, independente de quem vem na frente. E o maior entre 3 e 4 é 4. Então, eu vou fazer o fatorial de 7 até chegar a 4 e simplifico aqui 4 com 4. Tá? Aqui, né? O 3 fatorial é 6. Eu resolvi já para poder simplificar o 6, e aí sobra 7 vezes 5, 35. Olha que conta curtinha. E agora eu vou ver a letra B, que tem exatamente as mesmas situações de ordenação, repetição e posicionamento. E qual é a diferença de uma para outra? Que ele pede para que passe por B. Se ele pede para passar por B, esse caminho que a gente considerou aqui, por exemplo, na letra A, ele está descartado. Não pode ser realizado esse caminho, porque esse caminho você não passa por B, tá? Então, quais são os caminhos que passam por B? Como é que eu organizo esses caminhos que eu passo por B? Se você for visualizar, para eu passar por B, eu tenho que estar dentro desse retângulo aqui. Eu tenho que percorrer algum caminho dentro desse retângulo, vir para cá, aqui por dentro, por fora, mas eu tenho que percorrer dentro desse retângulo e depois dentro deste quadradinho, tá certo? Eu tenho que percorrer os caminhos dentro dessa área para eu passar por B necessariamente e depois dentro dessa área para eu passar por B necessariamente. O que isso me remete, né? Que eu vou ter que fazer uma divisão em casos. É uma divisão natural em casos, se eu quiser passar por B. Então, no caso 1, eu estou considerando só os caminhos de A para B. E aqui eu tenho aqui, ó, direita, vou escrever aqui em cima, ó, por exemplo, direita, direita, direita e baixo. Aqui eu teria baixo, direita, direita, mesma quantidade de direita, tá? Aqui eu teria direito, baixo, direito. Também seriam 2 direitas e um baixo. Não importa qual foi o caminho que você traçou, para traçar uma possibilidade aqui para você enxergar qual a conta que você vai fazer, a gente tem essa situação. Então, quantos caminhos a gente vai ter no total? 3. Com quantas repetições? 2. Então, fica 3 fatorial sobre 2 fatorial. Só tenho 2, corto 2, sobra 3.
molezinha, né? Segundo caso, aqui você pode fazer várias situações, né? Direita, direita, baixo, baixo. Se eu passar aqui pelo meio, ó, direita, baixo, direita, baixo. De qualquer forma, eu tenho duas direitas e dois baixos, tá? Nessa configuração. Escreve uma só, você vai enxergar já qual é a quantidade total de caminhos que você teve e quais são as repetições. Observe que aqui, ó, se eu for ver o total, 3 com 4 dá 7, que eram as opções da letra A, né? 7 ao todo. Eu não transformei esse problema em menos de 7 caminhos, tá? Menos de 7 espaços. Eu continuo com 7 espaços, só que agora eu estou priorizando passar por B. Então, aqui eu tenho 4 espaços, com 2 repetições de direita e 2 repetições de baixo. Muito bem. Então, fica 4, 2 fatorial, 2 fatorial. Um eu desenvolvi, que é 2 vezes 1, 2. O outro eu travei para eu poder cortar. Então, aqui eu fico com 4 dividido por 2, 2. Que eu botei esse 2 aqui, vezes 3, 6. Poderia fazer 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Daria no mesmo. O que eu vou fazer com essas duas situações? Eu vou passar seguidamente, são situações seguidas, não são simultâneas, mas são seguidas. Eu vou de A para B, logo depois, seguidamente, eu vou de B para C. Quando uma situação ocorre seguida da outra, eu uso o quê? Princípio multiplicativo. Vou multiplicar os resultados e chego em 18 caminhos diferentes. Tudo bem? Só com a prática que vocês vão compreender completamente esses problemas. Eu estou fazendo uma apresentação dos problemas de permutação com repetição. Por isso que eu vou dar aulas e aulas e aulas de método de contagem. E aí a gente tem poucos probleminhas para vocês resolverem de permutação com repetição. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Eu sei que foi um pouquinho mais difícil do que a aula passada, é natural. Mas aos pouquinhos vocês vão esclarecendo o ritmo e entendendo como é que se faz aquelas pontinhas. Até a próxima!